Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática, eu sou o professor Felipe e na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os ângulos. Então a definição de ângulo é bem simples, ela é bem básica. Dado que você tem aí dois segmentos, né, de reta que se intersectam, né, a região que aparece entre esses dois segmentos nós chamaremos de ângulo. Então essa região aqui pintadinha de vermelho é o ângulo que foi formado aí por esses dois segmentos de reta. Nós vamos chamar esse ângulo de ângulo AOB. Então, o ângulo AOB. Não podemos esquecer que como os ângulos, né, eles podem ser quantificados aí ao quanto eles têm de abertura, haverão unidades de medida para os ângulos. Então, há duas possíveis unidades que nós vamos trabalhar. O grau e o radiano, tá? Cada uma aí da sua maneira, cada uma aí dentro da sua forma, mas serão as duas unidades que nós utilizaremos para falar de ângulos. Então, quanto à medida de um ângulo, né? Mais uma vez, ele pode ser medido em grau ou em radiano. O grau vai, né, de 0 a 360 graus, normalmente, né? E aí você tem 0, nenhuma abertura, 360, uma abertura completa que forma um círculo, tá? Enquanto que os radianos, eles vão medir os ângulos, né, com base no raio de um círculo, tá? Então você tem ali o raio de um círculo, e aí se você pega a medida do raio desse círculo e você dispõe em cima da volta da circunferência, aquele espaço de abertura que foi determinado pelo raio do círculo equivale a 1 radiano. Tá? Se a gente for levar em conta a volta completa de um círculo, aquela volta completa ela determina um ângulo de 2π radianos. Tá? E aí quando a gente quer fazer a conversão de grau para radiano, nós precisaremos de uma base de conversão. Normalmente essa base de conversão vai dizer que π radiano é igual a 180 graus, certo? Então, se eu quiser converter, né, 60 graus em radianos, como ficariam a partir dessa base de conversão? Bom, regra de 3. Sabemos que π radiano equivale a 180 graus, enquanto que x radianos representam aí 60 graus. Ela é direta proporcional, basta multiplicar em cruz e estabelecer o resultado. 180x equivalem aí a 60π. De modo que 60π sobre 180 vai ser o valor de x, e x equivale aí a π sobre 3. Tá? Já era de se esperar, né? Porque existe uma proporcionalidade entre essas medidas, né, dentro da conversão. Então, a gente pode pensar também da seguinte forma. Se π radianos equivalem a 180 graus, e 180 dividido por 3 chega em 60, né? Logo, π dividido por 3, né, radianos, tem que ser a mesma coisa que 60. Tá? Então, π sobre 3 radianos igual a 60 graus. Quanto à classificação dos ângulos, nós vamos ter as seguintes classificações importantes. Tá? Nós temos o ângulo conhecido como agudo. O ângulo conhecido como um ângulo agudo, ele vai ter uma abertura que está compreendida entre 0 e 90 graus. Tá? Então, maior do que 0 graus, menor do que 90 graus, é um ângulo agudo. O ângulo reto, ele será classificado aí como aquele ângulo que possui exatos 90 graus. Então, um ângulo de 90 graus, e que normalmente será descrito, né, observado por esse quadradinho em sua região, tá, de abertura, será nomeado como um ângulo reto. Quando o seu ângulo ele é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, ele será conhecido como ângulo obtuso. Tá?
Então, a abertura dele passa dos 90 graus, mas ela não chega a ser a abertura de um meio círculo, né, de um semicírculo. Enquanto que a abertura do semicírculo, que é a abertura de exatos 180 graus, será conhecida como um ângulo raso. Tá? Então, são essas as 4 classificações principais para ângulos quanto às suas aberturas. Tá? Então, novamente, agudo, reto, obtuso, raso. Ângulos serão conhecidos como complementares, tá? Quando esses dois ângulos forem ângulos agudos e, somados seus valores, eles chegam a exatos 90 graus. Tá? O ângulo complementar de outro é sempre único. Tá? Então, se eu tenho um ângulo alfa e existe um ângulo beta que é complementar de alfa, somente alfa e beta serão complementares uns do outro. Tá? Não existe outra possibilidade. Então, aqui ó, o exemplo. Você tem o ângulo alfa, que é essa região roxa aqui. Tem o ângulo beta, que é essa região azulzinha. Perceba que quando nós somamos esses dois ângulos, sobra o ângulo EAG, que é um ângulo de 90 graus. Logo, somados, eles chegam a 90 graus, sendo assim ângulos complementares. Ângulos suplementares é a ideia muito próxima do que são ângulos complementares, só que nesse caso você tem ângulos que, quando somados, resultam 180 graus, ok? Então veja aqui, ó, ângulo alfa, que é esse roxo, ângulo beta, que é esse azul. Quando somados, eles formam um semicírculo, que é a abertura de 180 graus, certo? Então assim, podemos afirmar que eles são ângulos suplementares. A congruência, né, ela vai ser determinada entre ângulos quando eles forem idênticos, logo de mesma abertura. Se você tem dois ou mais ângulos que possuem a mesma abertura, né, quando quantificada através de alguma unidade, seja ela graus ou radianos, é a mesma, você fala que esses ângulos eles são ângulos congruentes. E vai ser a linguagem mais comum. Você não vai ver numa questão falando sobre ângulos que são iguais. Né? Os dois ângulos, alfa e beta, são ângulos iguais. Não, você vai ler, você vai ouvir que alfa e beta são ângulos congruentes. Tá? Então veja aqui um exemplo. Você tem o ângulo BOA, ou AOB, tanto faz, e o ângulo FED. Esses ângulos determinam a mesma abertura alfa. Logo, nós dizemos que AOB é congruente a FED. Ângulos opostos pelo vértice. Né? Quando você determina que duas retas ou dois segmentos de reta estão se cruzando, como nesse desenho aqui, você vai determinar, junto com isso, 4 regiões angulares, tá? De modo que existe também um vértice, que é esse ponto O aqui no centro de tudo, e desse vértice você vai ter regiões angulares que são opostas, estão, né, de frente uma para a outra. E aí o que se afirma é que ângulos que são opostos pelo vértice são sempre congruentes, têm as mesmas medidas, tá? Então veja, você determinou aqui que existe uma região de ângulo alfa e outra região de ângulo alfa. Elas são opostas pelo vértice, medem a mesma coisa. Você determinou também uma região beta. Só que essa região beta se apresenta aqui novamente, de modo que elas são opostas pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice são sempre ângulos congruentes. Quando você tem um ângulo, né, e você estabelece um segmento que o divide no meio, exatamente ao meio, você acabou de determinar a bissetriz de um ângulo. Tá? Então, a bissetriz é o segmento que divide um ângulo em seu meio. Então, se eu tenho aqui ó, o ângulo EAG,
o segmento AF ele será chamado de bissetriz se e somente se você tiver EAF igual a FAD, congruente. Tá? Então, essas duas aberturas angulares aqui, elas são de mesmo valor. Ângulos consecutivos e adjacentes. Ângulos consecutivos e adjacentes costumam gerar dúvida aí, né? Porque a definição ela é muito próxima, tá? Então, basicamente, os ângulos eles serão chamados de consecutivos quando vierem, de fato, um colado ao outro. E mais, não só um colado ao outro. Às vezes, um faz parte do outro, tá? Enquanto que os ângulos que são adjacentes, eles serão também ângulos que vêm um após o outro, um colado com o outro, mas eles não podem estar fazendo parte um do outro, tá? Então, veja essa diferença sutil aqui, ó. Nós temos o ângulo EAG. Esse ângulo, ele é consecutivo ao ângulo FAG. Por quê? O ângulo completo EAG, ele tem a seguinte abertura angular. Isso tudo aqui. Enquanto que o ângulo FAG tem como abertura angular essa medida aqui. Repara que a medida de FAG ela está dentro da medida de EAG. De modo que esses dois ângulos eles são ângulos consecutivos, tá? Mas não são adjacentes. Eles são apenas consecutivos. Agora, olha a diferença para esse caso aqui. Nós temos o ângulo EAF e nós temos o ângulo FAG. Repara que eles são ângulos que estão colados e eles determinam regiões angulares que não estão uma dentro da outra. Veja, essa é a região de EAF, essa é a região de FAG. Então, eles estão colados por esse segmento aqui, mas eles não fazem parte de um único ângulo. Você não tem um único ângulo aqui, onde um está colado no outro, tá? Você tem o ângulo EAF, que está coladinho adjacente ao ângulo FAG. Então, um único exemplo onde você consegue perceber a diferença de adjacência entre os ângulos, né? E quando eles são apenas ângulos consecutivos. Retas paralelas, né? Elas são retas que nunca se encontram. E aí, essas retas que nunca se encontram, quando elas acabam esbarrando juntas aí numa reta que é transversal a elas, ângulos serão determinados. Então, veja aqui o exemplo. Nós temos a reta R, nós temos a reta S. Elas são retas paralelas, tá? Então, normalmente, nós vamos escrever da seguinte forma. R paralela a S. Tá? São retas paralelas. Só que existe uma reta ali que já não é paralela a elas, é transversal. Ela cruza essas duas retas. A reta T. Tá? Então, a reta T aqui, ela está cruzando tanto R como S. De modo que regiões angulares serão determinadas por conta disso. Tá? E essas regiões angulares, elas vão ter aí congruência entre elas. Então, vejamos aqui, ó. Note
que essa região aqui, ela é oposta pelo vértice com essa região aqui. Então, elas terão as mesmas medidas. Mas, além disso, né, quando você olha para a reta de baixo, a reta S, essa região aqui ela vai ter a mesma abertura do que as duas anteriores já riscadas. Logo, a oposta pelo vértice dela também. Então, esses ângulos aqui, eles são todos ângulos congruentes, esses que eu acabei de listar pintando aqui de verde, a marcação. Em contrapartida, você também vai encontrar congruência nos ângulos, nos demais ângulos que foram marcados pelas regiões aqui, tá? Então, essa medida angular, ela é congruente a essa por serem opostos pelo vértice. Em contrapartida, se você olha ali, né, a outra reta, essas regiões acabam se repetindo também. Então, esses ângulos, eles são todos congruentes. É o que nós chamamos de ângulos alternos internos e ângulos alternos externos, tá? Então, eles são ângulos congruentes porque foram delimitados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. A aplicação disso é muito forte, principalmente em exercícios. Então, veja aqui, ó, nós temos duas retas que são paralelas, que é a reta A' e A, cortadas por duas transversais que também são paralelas, B' e B. E aí, ó, nós marcamos regiões angulares que têm suas medidas dadas na questão. Então, note que por aqui nós já percebemos que x mais y, esse pedacinho, tá, tem o mesmo valor, tem a mesma medida que 62. Por quê? Ó, esse pedaço vai ter a mesma angulação desse pedaço, que por consequência tem a mesma angulação que esse pedaço aqui. Tudo pelo teorema das retas paralelas cortadas por transversal, tá? Então, x mais y equivale a 62. Podemos notar também que 2x mais y, essa região, vai ter o mesmo valor que 18. Aliás, 118. Motivo: essa região angular é oposta pelo vértice a essa. Logo, elas são congruentes. Se nós utilizarmos aí o teorema, né, das retas paralelas cortadas pela transversal, essa nova regiãozinha aqui em cima também tem a mesma medida. Usando de novo o mesmo teorema, essa regiãozinha que mede 118 graus vai ter a mesma medida que todas as outras regiões com a angulação verde, né, que acabamos de fazer. Logo, 2x mais y igual a 118. Temos duas equações com duas variáveis, de modo que isso determina para a gente um sistema. 2x mais y igual a 118, x mais y igual a 62. Resolvendo o sistema, né, podemos utilizar aí o método da adição, nós vamos ter que 2x mais y igual a 118, x mais y igual a 62, sendo multiplicado tudo por menos 1, vai nos chegar aí a 2x mais y igual a 118, menos x menos y igual a menos 62. Fazendo a adição, nós vamos cancelar o y, chegando a x igual a 56. Se x vale 56 e x mais y é igual a 62, nós vamos trocar x por 56 e obter o resultado para y. 56 mais y é igual a 62, logo, y vai ser 62 menos 56, que dá 6. X vale 56 graus, y vale 6 graus. Seria aqui a resposta letra B, né, nessa questão. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa aula. Vejo vocês na próxima e bons estudos!